Foi a frase mais ouvida por Jesus quando ele estava pregado naquela cruz, foi essa: desça da cruz. Mas ele desceu? Agora eu faço uma pergunta: o que tinha acontecido se ele tivesse descido? O que teria acontecido se Jesus tivesse descido daquela cruz? O texto diz: desça da cruz e salve-se a si mesmo. Ele ouviu isso diversas vezes por diversas pessoas de diversos níveis diferentes. Ele ouviu dos discípulos, ele ouviu dos compatriotas, ele ouviu dos romanos, ele ouviu daquele ladrão que estava do lado dele. Foi a frase que mais ele ouviu quando ele estava lá pregado. Mas ele desceu? Mas ele desceu? Mas ele poderia, não poderia? O que teria acontecido se Jesus tivesse descido da cruz? Simples. Ele teria negado o próprio ensinamento dele. E uma das coisas que o Senhor mais preservou e preserva é o cumprimento da sua palavra. Se tem uma coisa nesse mundo que eu devo confiar, é em que, irmão? É na palavra de Deus. Se tem algo nesse mundo que você deve acreditar, é na palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Se ele tivesse descido aquela cruz, ele teria negado o próprio ensinamento. Quando ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Se Jesus tivesse descido daquela cruz para salvar a vida dele, o que teria acontecido com as demais vidas? Tudo tinha sido perdida. Sabe por que nós temos o direito de escolher a salvação? Porque Jesus não desceu da cruz. Quem está entendendo isso, diga. Irmãos, nós temos que vigiar, porque os dias estão cada vez mais maus. Então, irmãos, o que teria acontecido se Jesus tivesse descido daquela cruz? Ele teria salvado a vida dele, mas teria perdido milhares e milhares de vidas. E aí dá para entender por que está escrito em Mateus 16, 24 e 25: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo tem que se negar. Tome a sua cruz e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Esse era o plano de Deus. Quando Jesus foi parar naquela cruz, a cruz significava naquele tempo, primeiro, humilhação, ser morto por cruz, irmão, pregado no madeiro, todo mundo ia ver exposto. A cruz, ela significava humilhação. A cruz significava morte, desrespeito. Mas dessas três palavras, a mais é humilhação. E Jesus transformou a morte de cruz em humilhação, em poderio, poder de Deus. Porque Jesus venceu a morte. Jesus, ele não foi pregado naquele madeiro humilhado, pelo contrário, ele foi para lá exaltado. Crente que passa luta, eles não são humilhados. Por isso que a palavra do Senhor diz: os humilhados serão exaltados. Quando nós somos cristãos, que nós passamos por luta, significa que nós estamos sobre a cruz. E tem muitas pessoas descendo dela. Quando é que a pessoa desce da cruz? É quando ela quer salvar a si mesma. Diga misericórdia. Diga para o seu vizinho, diga assim: tem muita gente que não está nem aí para ninguém.
E isso tem um nome. Quando a pessoa não está nem aí para ninguém, isso tem um nome. Que nome? Falta de amor. O que teria acontecido se Jesus tivesse descido daquela cruz? Ele teria salvado a si mesmo, mas teria perdido milhares e milhares de pessoas que hoje vão para Cristo por causa desse ato, vão para Deus, perdão, por causa desse ato de Cristo Jesus. Quando ele diz que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Jesus disse: ninguém vai ao Pai se não for. Primeira coisa que nós temos que aprender, irmãos, para que nós possamos ser salvos, todos os dias somos desafiados por cruzes que carregamos. A cruz, ela representa hoje o Evangelho de Cristo. Ela não representa mais morte. Ela não representa mais humilhação. Também não precisa você ficar comprando cruz para ficar andando com ela no pescoço, tá? Também não precisa você ficar comprando cruz para botar ela no seu corpo. Não precisa. Porque você já tem a presença de quem estava lá. Mais importante, é essa cruz ou é Jesus? Ele já está no seu coração se você o aceitou. Ele já mora, ele já faz morada. Amém, igreja? Negar a si mesmo é fazer a vontade de quem, irmão? Sua? Negar a si mesmo é fazer a vontade de quem? De Deus. Por que que a igreja... Eu posso acrescentar outra pergunta aqui. Por que que a igreja sofre tanto? Porque ela desce da cruz, ou porque já desceu. Vamos ver aqui algumas coisas, meu irmão. Algo que faz com que nós descemos da cruz. Eu poderia citar outras coisas, mas eu quero citar somente 3. O que pode fazer uma pessoa descer da cruz? O que pode fazer você descer da cruz? Tudo que pode fazer você descer, fez Jesus também. Bota isso na sua cabeça. Diga comigo: tudo que porventura pode me fazer descer da cruz, fez com Jesus também. Negar a si mesmo é fazer a vontade de Deus. Por isso, a cada instante enfrentamos situações que nos colocam na cruz, no sentido de tomar uma postura cristã, ao invés de fazer a vontade da carne. Diga comigo: todo dia acontece algo na minha vida que vai me confrontar. Ou é cruz, ou é carne. Ou é carne, ou é cruz. Diga: carne e cruz não combina. É igual o corpo e espírito. Há uma luta entre o espírito e o corpo. Há uma luta entre a tua vida interna e a tua vida externa. Presta atenção. Nesse momento, o mundo começa a te provar para você descer da cruz. Isso significa abandonar o seu propósito numa tentativa de salvar-se, mas que coloca tudo a perder. Quando nós tentamos salvar a nossa vida, nós estamos dando um sentido totalmente negativo para a frase que nós estamos falando. Salvar a nós mesmos não significa ato de segurança. Tem muitos exemplos na Bíblia, mas eu vou dar um mais simples para você poder entender. Quando Jesus estava em alto mar, que os discípulos estavam tudo dentro do barco, que eles gritaram: é um fantasma. O mar agitado, o vento soprando. Qual era o lugar mais seguro naquele momento? Dentro do barco. Qual era o lugar mais seguro naquele momento? O que Pedro fez? Ele fez o contrário do que os outros fizeram. Ele desce do barco. Tem coisas na Bíblia que tem que fazer você pensar
A Bíblia não é um livro comum. O que eu falei? A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro especial, ungido, abençoado. Tudo que está escrito na Bíblia é para nos fazer pensar. Você tem que pensar, você não pode só ler a Bíblia. Por isso que a Bíblia diz: medita dia e noite. Sabe o que é meditar? É pensar naquilo que você leu. Não tem como meditar sem ler. Tem como ler sem meditar, mas não tem como meditar. Você vai meditar em quê? Tem gente que medita na vida. Tem gente que medita nos problemas. Por isso que muitos são pegos pela depressão. Por que uma pessoa pega depressão? Porque ela medita na vida. Na vida errada. Na vida que não deu certo. Por isso que eu não aceito crente dentro da igreja com depressão, sendo que a palavra do Senhor diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pode ter gente dentro da igreja com depressão? Não só pode, como tem. Mas por quê? Porque não medita na palavra. Ela medita no problema, ela medita nas dificuldades, ela medita naquilo que não deu certo, ela medita naquilo que deu tudo errado. E toda vez que ela pratica isso, desceu da cruz. Diga misericórdia. Tudo que machuca você, te ferindo o orgulho, serve para crucificar seu ego. São situações, problemas ou pessoas que se fazem sentir-se como Jesus, com as mãos e pés presos na cruz. Sua cabeça começa a sentir espetadas como espinho, só de pensar nisso. Imagina você pregado na cruz, irmão. Se você imaginar bem direitinho, você vai sentir até a dor na mão. A gente não conhece o cérebro e nem o seu poder. Se você pensar direitinho, você vai sentir dor nas mãos, nos pés e aqueles espinhos que estavam na cabeça de Jesus. Você vai sentir aquela dor. Meditar, irmão. Por que Jesus, quando estava orando no Getsemane, prestes a acontecer a sua prisão, ele começa a suar sangue? Literalmente. Porque ele estava num ato de concentração tão grande. E não é porque ele era Jesus, não. Porque se nós entrarmos nessa meditação, se nós entrarmos nessa concentração, nós vamos mudar o rumo da nossa vida. Você não conhece o poder de Deus. Se você conhecesse o poder de Deus, um pouco do poder de Deus, como é que você recebe o poder de Deus? Buscando o Espírito de Deus. E como é que se busca o Espírito de Deus sem estar pregado na cruz? E como é que a pessoa fica pregada na cruz, irmãos? Vamos lá, vejamos alguns sentimentos aqui que pode afastar você pode fazer com que você desça da cruz. Primeiro, medo. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Pastor, o senhor disse aí agorinha que tudo que nós possamos sentir, Jesus sentiu. Jesus sentiu medo sim na cruz. Sentiu ou não sentiu? Ele sentiu medo. Jesus estava sozinho naquela cruz, a ponto dele clamar: Deus meu, por que me desamparastes? Você vê como é que Jesus estava no mesmo corpo que nós. Ei,
Você vê como é que Jesus estava no mesmo sentido que nós. Porque ele sentiu dor. Ele sentiu dor. Como é que a pessoa pode aguentar uma tortura, irmão? Jesus foi torturado. E não venha você me dizer que Jesus aguentou porque ele era o Filho de Deus. Não venha você me dizer que Jesus aguentou porque ele estava num corpo glorioso, espírito. Não, ele estava num corpo carnal. Mas Jesus venceu o medo, porque ele decidiu ser fiel e obedecer a Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele iria ressuscitar. Sabia ou não sabia? Ele sabia porque ele pregava isso. Ele falou para quem? Ele falou para os discípulos: eu tenho que passar pelo que eu vou passar daqui uns dias, está prestes a acontecer, eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu morrerei, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Ele sabia disso, por isso que ele venceu. Agora, como é que nós possamos dizer que nós somos imagens semelhantes de Deus, se quando a igreja passa por problema, passa por luta, bate o medo, ela desce da cruz? Porque ela desanima, ela murmura, ela xinga, ela fica com medo, ela se desespera, ela desiste. Você tem alguma causa? É pai, é mãe, é marido, é esposa, é filho. Você tem alguma coisa que você está orando para mudar? Você está orando para acontecer? Você não pode desanimar. Não interessa quanto tempo você está buscando. Sabe quantas horas Jesus passou no madeiro? 6 horas. Imagina uma pessoa pregada 6 horas sentindo dor. 6 horas sentindo dores. Não só aquele espinho na cabeça doía, não só o prego nas mãos, nos pés que doía, mas e a tortura que ele passou antes de ir para a cruz? E aquelas feridas no corpo dele? E quando ele sentiu sede, que melaram lá uma esponja, ao invés de melar na água, melou no vinagre. Ah, meu irmão, a igreja está muito dispersa. O povo, irmãos, o povo esqueceu disso. A igreja esqueceu disso. O povo esqueceu disso. A nação esqueceu disso. Muitos estão esquecendo disso. Quantas pessoas estão preocupadas com a sua própria vida? Quantas pessoas estão preocupadas com o seu bem-estar? Quantas pessoas só se preocupam com ela mesma? O medo é ameaçador e baseia-se na incerteza. Quando é que você sente medo? É quando você está o quê? Inseguro. Quando é que você sente medo? É quando você não vê a resposta. Quando é que você sente medo? É quando você não vê as coisas dando certo. Quando é que você sente medo? É quando você pede e não recebe. Sim ou não? Verdade ou não? Quando é que você sente medo? É quando você vê as coisas tudo dando errado. E como é que se vence o medo? Só tem um método, está lá em 1 João 4,18. Para vencer o medo é preciso ser fortalecido no amor de Deus. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem ama não sente medo.
Então, como que vai vencer o medo? Se fortalecendo no amor. Você entende isso, igreja? Você entende isso, igreja? Se você está carregando a sua cruz numa situação que te traz medo e insegurança, o que você deve buscar? O amor de Deus. Se você está passando uma situação que você está com medo e insegurança, o que é que você deve buscar? O amor de Deus. Olha para mim, irmãos. Levanta sua cabeça, olha para mim. Quem que nunca sentiu medo aqui por causa de um problema? Quem aqui que nunca sentiu medo por causa de uma situação? Eu já senti e sinto até hoje. Mas a palavra de Deus nos ensina como é que nós devemos nos lidar com isso. Jesus sentiu, por que você não vai sentir? Eu? A gente sente medo e sente insegurança, sim. Mas como é que nós vamos lidar com isso? Aprendendo com a palavra. Quem entendeu? Então, por favor, não desça da cruz por causa de medo, raiva. As afrontas dirigidas a Jesus eram tão injustas que o mestre poderia ter cedido à ira divina para sair da cruz. Mas a sua misericórdia pelos pecados, falou mais alto. Como é que Jesus venceu a raiva? Por que Jesus não sentiu raiva daqueles que os insultava? Porque a misericórdia dele pelos pecados, pelos pecadores, falou maior. O que acontece com a criatura que é dominada pela raiva? O que acontece quando uma pessoa é dominada pela raiva? Escuta aqui, ó. Ele permaneceu na cruz por 6 horas de dor, sofrimento, até o momento certo. Até o momento certo. Até o momento certo. Até que momento? Vira para o seu vizinho e diz assim: tem coisa que acontece na sua vida que você tem que aguentar até o momento certo. Diga para quem está do seu lado: tudo na vida tem o momento certo. O problema é justamente o desespero. É justamente o que nós falamos anteriormente que acontece na vida de uma pessoa. A raiva é cega. O que eu falei? Quem aqui que já ouviu um testemunho de uma pessoa que fez uma coisa errada e depois ela disse: foi no momento de raiva? Olha para mim. Este sentimento precede a maioria das desgraças que a humanidade comete. Por causa de alguns minutos de raiva, muitos perdem o que construíram uma vida inteira. Por causa de uns minutinhos de raiva. É verdade ou não é verdade isso? Para vencer a raiva, é preciso buscar a
paciência, que é um dos frutos do Espírito. Irmão, você tem que ter todos os frutos do Espírito. Se eu fosse vocês, eu decorava Gálatas 5, 22 em diante. Decorava a partir de hoje. Gálatas 5, 22 em diante. Gálatas 5. Não dá para. Decora o que está escrito lá. Para vencer a raiva é preciso buscar a. Fala alto, não. Somente Deus pode aplacar a ira de um coração ofendido. Quando a pessoa está ofendida, quando a pessoa é acometida da raiva, só Deus pode curar. Por isso que naquele auge da raiva, no auge da raiva, você deve buscar a Deus. Porque se você fizer o que a raiva está pedindo para você fazer, já era. Já era. Foi-se uma vida inteira. Muitas pessoas carregam sua cruz, mas não têm paciência de esperar o tempo suficiente. Você está carregando uma cruz em determinada situação, como um problema de saúde, ou uma dificuldade no emprego. Por exemplo, se você está carregando a sua cruz e você tem alguma dificuldade na área, seja qual for a área da sua vida, escuta, seja qual for o problema que você esteja passando, continue lutando. Está desempregada? Continue lutando. Está endividado? Continue lutando. Está com problema de saúde? Continue lutando. Está passando por algum problema? Continue lutando. Quem está entendendo isso, diga. Não desista. Não deixe a raiva tomar conta de você, até virar uma raiz de amargura. Lá em Hebreus 12, 15 diz, raiz de amargura. Quando a pessoa está amargurada, é porque ela não venceu a raiva. A raiva está lá. E a raiva cria a raiz de amargura. Olha para mim, meu irmão. Tem alguém aqui amargurado? Tem alguém aqui amargurada? Tem alguém aqui amargurado com alguém, com alguma coisa, com algum fato, com alguma pessoa? Se você está amargurado, isso se chama raiz da raiva. É porque um dia você ficou com raiva, e essa raiva foi, né, crescendo, criou raiz de amargura. Você fica irado facilmente e desce da cruz? Vira para o seu vizinho e diga assim: tenha paciência, vizinho, ao carregar a cruz. Qual a primeira coisa que faz você descer da cruz? Medo. Qual a segunda? Como é que você vence o medo? Com o amor de Deus. Como é que você vence a raiva? Buscando a paciência. E quem é que dá paciência? E onde é que a pessoa mais busca paciência? Nas circunstâncias da vida. Ah, pastor, mas como é que pode ter paciência se eu moro numa casa cheia de pessoas atribuladas? Como é que eu posso ter paciência, pastor, se eu passo raiva direto no trabalho? É porque você está buscando paciência no lugar errado, criatura. Como é que eu posso ter paciência se tudo conspira para eu ter raiva? Em casa, passa raiva. Quando é o marido, é os filhos. Quando não é o marido e os filhos,
No trabalho eu passo raiva, no trânsito eu passo raiva, no metrô, no ônibus, na padaria, no mercado, no açougue, na quitanda do Manel. Orgulho. Jesus, sendo o Deus encarnado, viu uma multidão de criaturas pecadoras condenando-o. Jesus, ele poderia, olha, irmão, presta atenção. Uma coisa é você passar por ela, sentir ela. Outra coisa é você deixar esse sentimento entrar para dentro de você. Jesus sentiu medo, Jesus sentiu raiva, Jesus sentiu orgulho. Nesse momento que eu estou falando para você aqui, dele olhar, ele saber que não tinha cometido pecado nenhum para estar ali, e olhar um bando de pecador condenando ele. E se ele deixa esse orgulho entrar para dentro dele? Ele descia na hora. Ô bando, quem são vocês? Quem são vocês para falar de mim? Sabe o que Jesus falou lá no monte para os discípulos? Quando Pedro disse que queria peitar todo mundo. Jesus falou o quê? Se eu quisesse, eu pediria para o Pai. Ele descia fogo aqui agora e consumia tudo. Presta atenção, igreja. Olha só. É o último fator aqui. Presta atenção. Se o Senhor Jesus tivesse deixado de ser humilde para assumir sua dignidade de filho de Deus, ele teria ou não teria descido da cruz? Teria ou não teria? Teria ou não teria? Quem é que aguenta, meu irmão, ficar escutando... olha para mim. Quem é que aguenta ficar escutando acusação, sendo que você não errou? Quem é que aguenta? Quem é que aguenta ser acusado de uma coisa que não fez? Eu vou tirar a satisfação agora. Vai. Desceu da cruz. Imagina se Jesus tivesse. Jesus Cristo quis morrer. Presta atenção nesse negócio aqui. Jesus Cristo quis morrer. Mas esse negócio é forte demais. Espera aí. Ele quis. Você está entendendo isso, irmão? Você com essa mentezinha, junto com a minha, pequenininha, insignificante, você consegue imaginar uma criatura que quer passar por aquilo, sendo que ele não fez nada de errado para estar ali? Ele quis pagar. Quem aqui que quer pagar uma dívida que não é sua? Ô fulano, me dá essa dívida aí que eu vou pagar. Quem aqui que faz isso por alguém? Você tem coragem de pagar uma dívida? Mas não é uma dívidazinha de café, não. Você está devendo quanto? R$2. A dívida que Jesus pagou sua foi de café? Foi preço de cafezinho? Quem aqui que tem essa coragem de pagar uma dívida de alguém? Então, pelo amor de Deus, irmão, valoriza quem pagou a sua. Você está entendendo, irmão? Se você não tem coragem, irmão, então dê. Por isso que a palavra do Senhor diz: dê honra para quem tem honra. Eu não tenho coragem, irmão, de pagar uma dívida que não é minha. Vai lá se essa dívida é muito, muito, muito alta.
Eu tenho que valorizar quem paga. Sim ou não? Mas nem fiel a gente é, irmão. Nem fiel a pessoa consegue ser no seu dízimo e na sua oferta. Será que Jesus não merece essa fidelidade sua, não, irmão? Mas tem gente que nem é fiel de vir para a igreja, irmão. Poderia vir, mas não vem. Será que Jesus não era merecedor dessas cadeiras? Está tudo lotada, não, irmão? Será que Jesus não era merecedor de você estar aqui todos os cultos, não, irmão? Será que Jesus não era merecedor de antes de você dormir, você agradecer pelo dia? Será que Jesus não era merecedor e a gente não faz quando a gente está com aquele pratão de comida? De levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado por esse alimento. Mas a gente não faz isso. Orgulho. Diga orgulho. Diga orgulho. Tem que cair por terra. Diga assim: raiva. Tem que cair por terra. Diga assim: medo. Tem que cair por terra. E como que vai cair tudo por terra se você está no mundo? Como é que isso tudo vai sair da sua vida se você é mundano?